Apareceu. Uma boa reunião para todos nós. Obrigado, Evandro. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rogério Meira, eu sou um dos acadêmicos da Academia Brasileira da Qualidade. E nós vamos ter, então, ao longo aqui dos nossos encontros mensais, a gente vai falar sobre um tema particularmente interessante, particularmente que eu aprecio bastante, que é normalização, certificação e auditorias com valor. De fato, essa certificação a gente poderia até falar de avaliação da conformidade como um todo, e que, aliás, vai ser objeto do nosso segundo encontro, ou seja, do encontro do mês que vem. Então, a ideia hoje é a gente falar sobre alguns conceitos básicos relacionados com a normalização, procurar reforçar o quanto a normalização está presente no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não, embora muitas vezes a gente não perceba isso de uma maneira muito clara, e, sobretudo, perceber o valor, perceber os benefícios que a normalização traz, não só na nossa vida pessoal de cada um, mas também para o sucesso das organizações e dos países, por que não? Então, vamos só relembrar inicialmente qual é o nosso primeiro objetivo, o objetivo desse nosso primeiro encontro, melhor dizendo. A ideia é nós falarmos... Deixa eu ver como é que eu consigo comandar esta apresentação, só um instante, aqui. A ideia, então, é nós falarmos sobre o que são normas, evidentemente, como eu já havia dito, como surgiram, aí então já entrando um pouquinho, que provavelmente é o que a gente mais percebe hoje em dia, pelo menos para os profissionais que estão focados em ampliar os seus conhecimentos, seja sobre gestão, seja sobre qualidade, excelência, que são como surgiram as normas voltadas aos sistemas de gestão e a evolução disso até para além da conformidade, ou seja, para algo que a gente poderia chegar aí mais próximo da excelência. E, em terceiro lugar, falar sobre o papel da normalização como um elemento, como um vetor de transformação organizacional. Muito bem, quem chegou foi o André. Boa noite, André, tudo bem? Ei, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Muito bem. Bom, nada melhor do que a gente relembrar a própria definição que existe sobre norma. Né? Uma norma, segundo a própria ISO, é um documento, então já temos um ponto importante, ela é um documento, é algo documentado, algo formal, que é estabelecido por consenso. Aqui também a gente tem um conceito muito importante, ou seja, ela não é algo imposto por um grupo, não é algo aprovado por maioria, ela é efetivamente fruto de consenso. Aliás, abrindo um parênteses, é isso que faz com que as normas ISO tenham a aceitação que elas têm ao redor do planeta, e é isso também que requer que nós precisemos tempo para desenvolver e aprovar uma norma ISO. Tipicamente, a gente até vai falar sobre isso, mas tipicamente uma norma ISO ela levaria aí, sei lá, de 5 a 7 anos para ser desenvolvida e aprovada. Como vocês sabem, o próprio processo de consenso ele tem 2 pré-requisitos. Eu preciso, por um lado, ter maturidade de todos os envolvidos e, por outro lado, eu preciso de tempo. Então, é por isso que o que dá a credibilidade, a aceitação, etc., das normas ISO é exatamente em função da necessidade de consenso. Então, por enquanto, eu destaquei 2 palavrinhas, né? É um documento e a questão do consenso. Ele é aprovado por um organismo reconhecido, então é importante que o organismo de normalização, seja ele qual for, ele tenha um certo reconhecimento. E esse documento, esta norma, o que ela vai fazer? Ela vai fornecer para uso comum e repetido, regras, diretrizes ou características para atividades, ou seja, para processos, e seus resultados. Seus resultados seriam produtos. Visando, aqui tem 2 coisas que são fantásticas, isso aqui é uma definição que não mudou faz anos, visando obtenção do grau ótimo
de ordenação em um dado contexto, visando a obtenção do grau ótimo de ordenação em um dado contexto. Essa é a definição que está lá nas directives, nas diretivas da ISO, lá que tem a parte 1 e a parte 2, que são os documentos que estabelecem todo o funcionamento da ISO, e a gente pode assumir que essa é uma boa definição, é a definição que nós temos ainda hoje. Eu sempre gosto de lembrar, muitas vezes a gente desconhece isso, eu espero que seja útil, que o princípio que está por trás de toda e qualquer norma ou do processo de normalização, a gente pode dizer que é um princípio aristotélico. O Aristóteles, em Ética e Nicômaco, ele dizia literalmente o seguinte: devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Ou seja, tudo aquilo que for padrão eu vou tratar da mesma forma. Tudo aquilo que for diferente eu tenho que tratar de outra forma. E eu gosto de lembrar isso, por um lado, para a gente ver que é algo bastante antigo, mas, por outro lado, para a gente também perceber como, especialmente no nosso país, nós precisamos ter cuidado, porque esse conceito básico sobre normalização ou sobre padronização, a gente tem as duas palavras em português, né? Ele não está tão arraigado assim na nossa corrente sanguínea. E eu vou provar isso provocando-os um pouquinho. O que é esse objeto que está aqui à esquerda da tela? À esquerda da tela, o que aparece aí para vocês? Está aparecendo ou não? Para mim, não. Não está Pra mim, aparecendo, não, só o Rogério. slide. Não está aparecendo o slide aí? Tá, mas Não. Uai, só. Deixa eu ver o que aconteceu. Mas isso. é o slide do encontro 1, Rogério? Não era mais para ser ele. Eu estou avançando esse trem à beça. Então eu vou ter que deixar Não, em modo tá no... em modo apresentação. Vamos lá, parei. Já volto. Parar partilha. Então, vamos lá. Nada como o double check ainda que atrasado. Tá, vamos lá. Eu vou deixar no modo não apresentação para ficar mais fácil. Esse aqui vocês viram, certo? Que era do Não. encontro 1, correto? Não Por tá enquanto não compartilhado está agora. aparecendo, não. Por enquanto não está aparecendo. Tá Não. sem compartilhar isso. Então vamos de novo. Se mudar, fala. E agora? Agora Agora tá encontro 1. Ok. E agora? Não, não Mesma mudou. coisa. Não mudou. Não. Talvez colocar em modo... Agora mudou. Agora mudou. Agora mudou. E agora? Sim, Sim. Agora está Aristóteles. exatamente. Devemos tratar igualmente os iguais. E agora? Agora sim, agora tem um objeto na esquerda aqui. E qual é esse objeto? É uma tomada. 3 pinos. Uma Três tomada pinos. elétrica. Exatamente. Olhando para essa tomada, eu consigo saber se ela é de 110 ou 220 volts? Não. Não. Eu não sei. No máximo, a Nem diferença... para saber se está ligada. No máximo, aqui no Brasil, a gente tem dois modelos, mas eles se referem à corrente, se é 10 ou 20 amperes, e não à tensão. Então, essa tomada, ou seja, eu tornei igual coisas desiguais. 220 não é igual a 110, correto? Sim, Olha o que Aristóteles me dizia. Eu devo tratar igualmente os iguais. 110 é 110, 220 é 220. E desigualmente os desiguais. Eu não estou tratando de forma desigual os desiguais. Sim ou não? exatamente. Você poderia colocar uma cor diferente, será? De preferência até que uma não entrasse na outra, né? Porque se fosse pouca yoke mesmo, né? A prova de erro. Mistake proof. Mas isso é outro papo. Eu só estou querendo explorar o conceito da norma em si. O que é o objeto da direita? Uma bomba de combustível?
É a Bomba de ponta da bomba do combustível. de abastecer. exato. Perfeito, perfeito. Olhando para ela, vocês conseguem me dizer se ela vai abastecer álcool, gasolina ou diesel? Normalmente as verdes são de álcool. Mas não é Poca-Yoke também. Eu consigo... Deixa eu mudar a pergunta. Não. Eu consigo abastecer o combustível errado num veículo aqui no Brasil? Com Sério. certeza. Consegue. Talvez vocês já tenham passado por isso na vida. Assim como talvez vocês já tenham queimado algum eletrodoméstico porque ele era 110 e vocês ligaram 220. Espero que não. Pode ser Eu que seja. queimei a máquina da minha mulher. Levei um. Olha. Além de tudo, foi xingado ainda. Além de tudo, tomei um xingo ainda. Mas olha Fora só, pessoal. fora o reparo, né, Rogério? Claro, exatamente. Mas a minha provocação tem países onde você tem questões físicas que uma mangueira não entra, ela não encaixa. Eu faço ali um rasgo de chaveta, faço qualquer coisa de maneira que uma não entre física, voltando lá para o posto de combustível, tá? Que um não entre no bocal do outro. Tem países hoje em dia que ele já tem chip, tem um chip na mangueira e um chip no bocal do automóvel, entendeu? E os chips se conversam. Então ele diz, olha, eu tenho álcool, e o cara diz, eu quero gasolina. E você não consegue, você pode apertar o gatilho da mangueira, você não vai liberar o fluxo de combustível. Tá? Por que eu estou provocando? Então, voltando ao conceito básico. Esses nossos encontros, a gente fala sobre normalização, certificação e auditoria de valor. Então, o conceito básico ele vem do Aristóteles, que é tratar de forma igual as coisas iguais, vírgula, tratando de forma desigual as coisas desiguais. Então, aqui era só um pequeno lembrete para a gente ver que o próprio conceito, na sua mais pura essência, o próprio conceito de padrão não é algo que está absolutamente incorporado no nosso DNA. Né? Basta a gente lembrar das nossas tomadas elétricas, com todo o respeito, e da gente lembrar dos nossos bocais e das bombas, né, de abastecimento de combustível dos automóveis. E só fazendo uma pequena brincadeira, tá? Não tem nenhum tipo de discriminação, até porque eu sou, na origem também, e mantenho o meu registro em dia de engenheiro no CREA. A gente fez, nos dois casos, a gente fez as soluções mais caras possíveis, que é a solução de engenharia, né? Então, hoje em dia, se a gente pegar um equipamento eletrônico, você pode abastecer ele, seja com 110, com 220, seja lá o que for, que ele vai entender o que tem ali e ele vai se processar para ele obter a alimentação que ele precisa. Os motores dos veículos, a mesma coisa, né? Então, a gente criou soluções complicadíssimas, não que seja essa a única razão, evidente, né? Mas ela acabou sendo uma solução que também resolve o problema de uma má padronização lá atrás, né? Então, hoje, por exemplo, você tem a grande maioria dos veículos, eles são no mínimo híbridos entre álcool e gasolina. Você coloca qualquer coisa lá para dentro e ele processa aquilo ali eletronicamente e ele se ajusta para conseguir absorver aquele combustível. Mas vejam, se fosse só essa a causa, seria uma solução caríssima para um problema que era um problema básico de conceito de padronização. A gente tornou igual coisas desiguais. Tá? Então, esse é um ponto muito importante para a gente ter claro quando a gente está falando de normas, no sentido mais amplo que essa palavra possa ter. Tem uma outra provocação que eu gosto de fazer, até para a gente observar a utilidade prática, para a gente confirmar a utilidade prática das normas no nosso dia a dia, que é eu perguntar para vocês que dia hoje, que horas são. Alguém sabe me responder no idioma da ISO, em isonês, que dia é hoje? A ISO ela foi convidada para resolver um problema prático muito grave, que todos aqui devem lembrar, eu acredito, ou pelo menos a maioria. Esse planeta ele teve uma grande preocupação na virada do ano 1999 para o ano 2000. Isso ficou conhecido como bug do milênio, porque em boa parte dos algoritmos ou dos programas de computador, a data ela era expressa com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o ano. E, portanto, nós chegaríamos ali em 31 de 12 de 99, e isso passaria para 1 do 1 de 00.
E aí, como eram apenas 4 dígitos, né, como é que o computador iria interpretar aquele pular do 99 para o 00, e aquilo poderia dar complicação em muitos sistemas pelo planeta fora. Em 98, então, a ISO publica uma norma que era para resolver isso. Hoje nós temos um padrão, tá? Essa norma já foi revisada, ela continua válida, só por curiosidade. É a ISO 8601. A ISO 8601, ela padroniza a forma de eu expressar uma data, um horário, qualquer coisa dessas, tá? E curiosamente, é por isso que eu estou trazendo esse exemplo, além da aplicação prática dele, e necessária na época, muito necessária, curiosamente, essa decisão ou a solução que foi adotada nessa norma, ela foi uma solução que tinha 2 características que não eram tão comuns assim. Característica número 1, era uma solução que ninguém adotava. Então não é dizer assim, a gente pegou o padrão alemão e resolveu adotar. Pegamos o padrão francês, pegamos o padrão argentino, ou o padrão chinês e resolvemos adotar. Não, ninguém usava aquele padrão. Essa era uma característica, ou é uma característica, porque ela está válida ainda. E a segunda é que é Desculpe, a única Rogério. forma... Oi? Tem uma pessoa ali no grupo, a Denise, está pedindo entrada. Ai, ai, ai. Eu não consigo. Deixa eu passar um WhatsApp para o Evandro, porque como o meu e-mail Eu não estou é... ouvindo, Rogério. Ah, tá ouvindo, Evandro? Você consegue admitir Rogério, aí? estou ouvindo. Perdão. Não apareceu ninguém aqui, não, para mim. Uai, sou. Vai pedir novamente para entrar. Talvez ela queira o link, não? Eu vou encaminhar o link lá no grupo de novo. Boa, obrigado. O link está no grupo lá. Se aparecer aqui, eu peço para entrar, viu, Rogério? Pode seguir. Tá bom. Obrigado, obrigado. Muito bem. Bom, mas eu dizia, então, que essa 8601, ela além de não adotar nenhum padrão que já fosse um padrão de nenhum lugar, ela também era a única forma que eu tenho de expressar uma data ou um instante qualquer, onde matematicamente o instante seguinte sempre vai ser um número maior que o instante atual. Tá? Só por curiosidade, então deixa eu responder, né? Que dia é hoje, que horas são? Eu poderia responder isso aí tudo de forma direta, tá? Hoje, ou este momento agora, é exatamente 2025, 2.05, 2.22, 2.19, 2.33, tá? Então eu vou sempre do maior para o menor. Hoje é dia 2025, 05, 22. E se eu já quiser botar horário, eu posso botar horário na mesma expressão, 19h33. Tá? Sempre do maior para o menor. Tá? Se vocês forem observar, inclusive, vocês vão ver que muito provavelmente em linguagens de programação, essa é a notação ou é a forma de expressão que todos adotam hoje em dia, ISO 8601. Por quê? Como eu disse, é a única maneira onde um instante seguinte ele vai ser matematicamente um número maior que o instante atual. Essa aqui é a carinha da norma original, que foi publicada lá em 98, a ISO 8601, primeira edição, 88, ela foi 12 anos antes do bug do milênio. Ela queria resolver esse problema. Como vocês estão vendo aqui o título, ó, elementos de dados e formatos intercambiáveis, representação de datas e horários. Essa norma já foi revisada, essa aqui é a versão atual, 2019, então ela se transformou em 8601-1, data e horários, né, regras básicas. Tá? Se alguém tiver curiosidade e quiser até compartilhar isso aí com alguém, nesse QR Code aqui vocês vão chegar lá muito perto, para não dizer exatamente em um vídeo que aparece no nosso canal do YouTube. É um vídeo curto lá, onde eu explico um pouquinho essa 8601, então se vocês tiverem curiosidade. Lá eu conto, por exemplo, em alemão, porque eu não sei se vocês já perceberam, né? Eu vou até fazer essa campanha para vocês terem um plus. Por exemplo, vocês já devem ter visto algumas pessoas eventualmente colocar um convite, digamos, se a nossa aula fosse 19 horas, colocar 19H. Vocês já viram alguém botar H em horário? Ou eventualmente até vocês Muitas colocavam. vezes. H não é horário. H é duração.
Quando você me diz 19H, você está se referindo a algo que vai durar 19 horas. Isso é Sistema Internacional de Medidas. H é uma unidade, H é hora, que é uma unidade de medição de tempo. Mas não é uma unidade de horário. O horário 19 horas é 19:2.00. 19H é 19 horas. Vou viajar por 19 horas. Vou viajar por 8 horas. Então, quando o sujeito ele marca alguma coisa lá para 8H, então, se o sujeito me marca uma reunião para as 8H, eu vou apertar, tá, mas a reunião vai demorar 8 horas. É isso que ele está me dizendo, quando ele coloca 8H. Se ele queria dizer que ela é 8 da manhã, ele poderia ou deveria colocar 082.00. Isso é o horário. Tá? E isso, só por curiosidade, em alemão, eles têm as duas palavras. Ele tem uma palavra para hora de duração e uma palavra para hora de horário. Tá? Na grande maioria dos outros idiomas, inclusive o nosso, a gente só tem um que é hora. Né? E aí que dá essas confusões. Né? Mas, por notação e pelo Sistema Internacional de Unidades, H é duração e horário é com 2 pontos. Isso está lá, entre outras coisas, na ISO 8601, só para a gente ver a aplicação prática, cotidiana desta norminha. Tá? Então, por favor, sempre que fizerem algum convite ou que vocês fizerem um, não se esqueçam. Tá? Por exemplo, reunião às 19h30min. Isso quer dizer que é alguma coisa que vai durar 17 horas ou 19 horas e mais 30 minutos. Tá? Isso é unidade de medição, não de horário. A primeira norma, a 01, a ISO 01, ela foi de 1951. A ISO em si foi constituída lá em 1946, 47. Foi constituída em fevereiro. Né? Aliás, uma curiosidade, ela foi constituída em 47, fevereiro, e quando ela completa exatamente 40 anos, ou 40 anos e um mês, é publicada a primeira norma internacional de sistema de gestão. Então, a ISO foi criada em 47, e a primeira ISO de sistema de gestão, que foi a 9001, foi publicada em 1987, ou seja, no auge dos 40 anos da ISO enquanto instituição. Tá? Então, 40 anos a gente teve a primeira de sistema de gestão, que é o que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Mas só estou querendo contextualizar um pouco só o ambiente das normas em si. Então, essa ISO número 1, ela se referia a uma padronização de temperatura para eu poder realizar medições de comprimento. Porque, evidentemente, a temperatura, se eu estava falando, inclusive, lá de produtos metálicos, né, a temperatura sob a qual eu iria fazer a medição, ela poderia afetar ali o coeficiente de dilatação daquele metal e eu ia ter medições diferentes. Né? Eu havia, ali enquanto a gente estava ainda num bate-papo introdutório, eu havia conversado com vocês que existem muitos padrões que nos cercam no dia a dia e que a gente nem se dá conta. Né? Mesmo estando todos nós aqui no mesmo país, vejam, todos nós estamos neste momento operando com algum computador, esse computador está abastecido por energia, essa energia atende os mesmos padrões, porque se eu sair daqui e for ao Mato Grosso, como está o Evandro, e eu ligar o meu computador, eu vou conseguir fazer ele funcionar, eu vou ter um padrão que está determinando como é que funciona o sinal de rede, seja ele por cabo ou seja ele por Wi-Fi. Tudo isso eu tenho padrões por trás e que às vezes a gente nem se dá conta da quantidade de padrões que estão envolvidos no nosso dia a dia e que é isso que permite que a gente circule livremente pelo planeta e que as coisas continuem funcionando. Mas então, essa aqui foi a primeira norma internacional, porque vocês imaginam, eu tinha que fazer então troca, comércio de produtos. Imagina, o sujeito está lá medindo um comprimento num dado contexto de temperatura, o cliente vai medir com outra temperatura ambiente, evidentemente, eu teria resultados ali completamente diferentes. Tá? Mas era só uma curiosidade, foi a ISO 1, 1951. Bom, tem um aspecto estratégico, muito estratégico, e que, lamentavelmente, muitas vezes a gente esquece disso no dia a dia, e que está relacionado com as normas e com o aspecto global, com o aspecto planetário das normas. Dentro da OMC, da Organização Mundial do Comércio, existe um acordo
há muitas décadas, chamado de TBT, é o Technical Barriers to Trade, barreiras técnicas ao comércio. E esse acordo, isso é muito importante, pessoal, ele diz em todas as letras que uma exigência, um requisito baseado em norma internacional, esse requisito não é considerado barreira técnica. Então, digamos lá que tenha um importador na Noruega, Ele está fazendo uma tomada de preço pelo planeta afora. Ele diz, olha, para você me vender essa caneta, eu quero que você atenda a algumas normas aqui específicas do produto em si, e eu quero, por exemplo, já para a gente começar a puxar um pouquinho a brasa lá para os sistemas de gestão, eu quero que você atenda a ISO 9001, a 14 e a 45 por hipótese, né? Qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional. No momento em que estas exigências são baseadas em norma internacional, isso não é considerado uma barreira técnica. Repito, a partir do momento que estas exigências sejam baseadas em normas internacionais, isso não é considerado barreira técnica. Por quê? Porque, como vocês viram lá na definição, normas são aprovadas por consenso. E mais um detalhe, na ISO funciona o conceito de single voice, voz única. Cada país é um voto. E cada país só tem um voto. É voz única, single voice. O que isso quer dizer? Não existe proporção no voto, seja por PIB, seja por população. Então, o voto da China é igual ao voto do Uruguai, que é igual ao voto da Namíbia, que é igual ao voto do Brasil, que é igual ao voto da Alemanha. É um voto. Então, se no planeta você conseguiu fazer algo ser aprovado de forma consensual pelo planeta, isso é uma regra que todos estão ok, e por isso, isso não, volto a dizer, não é considerado uma barreira técnica. Se eu disser, por exemplo, que para eu importar esta caneta, né, o sujeito teria que atender lá uma norma local norueguesa, por exemplo, que era aquele cenário que eu criei, algum país poderia reclamar. Por quê? Porque sendo uma norma local lá na Noruega e eu estando no Brasil, eu vou ter mais dificuldade até mesmo para eu acessar essa norma, concorda? Primeiro que ela vai estar escrita em norueguês, né? Então não necessariamente seria muito facilitado, e isso poderia então gerar ou levantar a possibilidade do país que se sentisse prejudicado abrir o que é chamado lá de um painel na OMC para discutir aquilo, tá? Mas sempre que uma exigência, sempre que ela é baseada em uma norma internacional, isso não é considerado barreira técnica. Bom, então, dentro do ambiente da Organização Mundial do Comércio, a gente pode listar alguns benefícios da adoção de normas ISO. Então, eu estou evitando disputas comerciais, porque eu equalizo. Eu estou facilitando o comércio, evidentemente. Eu estou protegendo interesses legítimos de países, especialmente aqueles relacionados à saúde e ao meio ambiente, sem protecionismo. Eu não estou, de maneira alguma, usando nenhuma espécie de protecionismo, né? Eu estou querendo proteger interesses que sejam legítimos, mas sem dificultar a vida de ninguém, ok? Muito bem. Bom, então, tem um texto, isso aqui está praticamente literal, tá? Mas só para eu fechar esse ponto, que ele diz o seguinte, segundo aquele TBT, aquele Technical Barriers to Trade, que eu falei, da OMC, regulamentos técnicos dos membros são adequados, um regulamento aí já é algo compulsório, né?
são adequados quando eles são fundamentados ou quando eles são baseados em normas internacionais, pertinentes e em conformidade com objetivos legítimos, né? O que se persegue é a harmonização desses regulamentos. Por isso que esse grande esforço que o planeta faz de padronização, e a gente tem belos atores aí, tem a própria ISO, tem o IEC, que é a Comissão Eletrotécnica Internacional, são movimentos, são iniciativas extremamente importantes e que trazem enormes benefícios econômicos para todos, absolutamente todos. Falando nisso, tem um documento da ISO, e eu coloquei aqui um QR Code, se alguém quiser baixar, vocês podem pegar esse QR Code, vocês conseguem fazer o download desse documento. Eu vou projetar só umas 2 figurinhas dele, tá? Mas é para a gente dar essa grande contextualização, que é o meu objetivo nesse nosso primeiro encontro. Vejam o título desse documento, ó, Normas e Crescimento Econômico. Normas ou padrões e crescimento econômico. Aliás, se alguém puder fazer a gentileza, só testar o QR Code e me dizer se está ok, tá? Em princípio, eu fiz teste hoje e estava ok, tá? Mas double check sempre é bom. Em princípio, aqui você deve ser levado para conseguir fazer o download direto desse documento aí. É da própria ISO. Ok, Tá? está funcionando. Funcionou? Obrigado. Está funcionando, Rogério. Ótimo, muito obrigado. Muito amável. Olha só, eu queria destacar para vocês 2 dos números que aparecem no documento. Ó. Tem basicamente 2 estratégias, entre outras, tá? Mas 2 principais estratégias que alguns países usam para medir, de alguma forma, qual é o benefício econômico que eles estão percebendo oriundo da normalização. Esse primeiro gráfico aqui, ó, vocês estão vendo ali alguns países europeus, além do Canadá, né? Canadá, Reino Unido, França e Bélgica. Olhem lá em cima como é que eles estão medindo, tá? Eles estão medindo assim, ó. Qual é o percentual, qual parte do crescimento do PIB, que pode ser associada com aumento no estoque de normas. Ou seja, eu vou aumentando a quantidade de normas e o fato de eu ter aumentado essa quantidade de normas, o que isso aí impactou na parte do crescimento do PIB. Então, vejam, o Canadá, nesse estudo que está nesse documento da ISO, está nos dizendo assim, olha, 17%, não importa qual é o crescimento do PIB dele, se foi 1%, 2%, 3%, tá? Mas 17% do crescimento do PIB que ele teve, ele associa como consequência do aumento do estoque de normas. O Reino Unido assume que 28% do seu, ou seja, quase 1/3 do seu crescimento do PIB, se dá pelo aumento do estoque de normas. A França, praticamente 1/4, 23,8%, e a Bélgica, 19%. Essa é uma métrica que alguns países usam. Isso aqui está nesse documento ali. Outros países usam uma métrica um pouquinho diferente. Eles dizem assim, ó, vocês estão vendo, está escrito ali em cima, ó. Qual é o aumento estimado do PIB associado ao aumento de 1 ponto percentual no estoque de normas? Ou seja, para cada % que eu aumento na minha quantidade de normas, quanto que isso impacta o PIB? Ou o crescimento do PIB, perdão. Para cada 1% que eu aumento no meu estoque de normas, quanto que isso aí representa de aumento no crescimento do PIB? Então, vocês estão vendo ali, ó, os países nórdicos, tá, que são aqueles 5 lá, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Islândia e Noruega, né? Eles dizem que a cada 1% que eles aumentam no estoque de normas, aumenta 0,11%. 0,11%, olha, é um monte aqui, no crescimento do PIB. A África do Sul diz que é 0,07%, a Austrália diz que é 0,17%, e a Nova Zelândia diz que é 0,1%. Ou seja, a cada vez que eu aumento 1 ponto percentual no meu estoque de normas, aquele ali é o reflexo no aumento do PIB. Tá? Então, eu só queria com isso, a reflexão que eu gosto de provocar, pessoal, quando eu falo sobre isso, é a seguinte, ó. Porque sempre tem aqueles caras que acham que norma é só uma bobagem, uma formalidade, alguém que não tinha mais o que fazer, usou fazer aquilo, né? Mas vejam assim, ó, se eu estou trazendo dados para vocês que estão mostrando os benefícios que a adoção de normas podem trazer
para uma economia como um todo, para um país como um todo, precisa ser muito cara de pau para achar que isso aqui não vai trazer benefício para uma empresa, concorda? Pô, se os caras estão lá estudando isso aqui há anos, os caras estão nos dizendo que eles conseguem enxergar correlação entre aumento de normas existentes e aumento do PIB dos caras, pô, como é que alguém ainda vai ter dúvida que isso aqui vai ter benefício para uma organização? Afinal de contas, um país ele nada mais é do que o próprio PIB, né? É a riqueza gerada por todas as organizações, por todas as pessoas daquela nação. Então, evidentemente que isso aqui vai trazer benefício, tá? Então, o que eu procurei é só trazer para vocês também elementos para vocês estarem absolutamente tranquilos quanto a isso, né? E pelo menos quando a gente ouvir alguma barbaridade aí daqui para frente, a gente tem inclusive argumentos para rebater isso no bom sentido, evidentemente. Bom, mas então, feito esta breve introdução sobre normas como um todo, estamos bem no horário, eu queria passar um pouco, então, que isso aqui está no nosso plano, né? Vamos só voltar ali para fazer o nosso double check saudável. O que são normas? A minha ideia agora é falar, então, como surgiram os sistemas de gestão e depois, lá para o finalzinho, falar um pouquinho sobre o papel, aliás, vou deixar uma tarefa para vocês também, né? Sobre o papel da normalização como instrumento de transformação das organizações. Então, agora que a gente já tem um panorama um pouco mais claro sobre o que são normas, qual é o papel disso, qual é o benefício disso no planeta, vamos procurar entender como é que a gente chegou nas norminhas de sistemas de gestão. Bom, a primeira norma de sistema de gestão, eu mencionei ainda há pouco que surgiu, foi a ISO 9001. A ISO 9001 ela foi publicada no dia 15 de março de 1987. 87. Eu era formado há pouco menos de um ano. Eu me formei em julho de 86. Eu peguei desde a primeira versão da 9001. Como é que ela surge? E ela foi a primeira, a pioneira, né? Ela surge ainda claramente como fruto da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial e depois eu vou combinar a Revolução Industrial com a Segunda Grande Guerra Mundial. A Revolução Industrial, para quem estudou Teoria Geral da Administração algum dia ou recentemente, talvez ainda lembre, TGA, a Revolução Industrial, entre outras coisas, ela cria algo que ficou conhecido como divisão do trabalho, que era exatamente o que permitiu que as organizações aumentassem os seus volumes. Até antes da Revolução Industrial, nós tínhamos os artesãos fazendo as coisas. A partir da Revolução Industrial, a gente tinha muitas pessoas fazendo parte de uma organização para fazer as coisas. E como eu passei, então, a ter muitas pessoas, eu passei a ter aquilo que a gente chamava, ou continua chamando, de divisão do trabalho. Então, esse grupo aqui vai cuidar do financeiro, aquele grupo vai cuidar de planejamento, aqueles lá vão cuidar de vender, esses aqui vão cuidar de comprar, esses aqui vão cuidar de produzir e assim por diante. Só que a divisão do trabalho, ao mesmo tempo, ela trouxe um grande problema e é um desafio que nos persegue até hoje, 2025. Esse desafio nos persegue, com certeza, e está presente. Que é o quê? Na medida que eu crio essa figura da divisão do trabalho, eu perco a visão do todo, que era o que o artesão tinha. Se vocês pegarem lá o Stradivarius, que fazia belíssimos violinos, o Stradivarius, ele conhecia todas as etapas do processo. Todas as etapas do processo. Se bobear, ele sabia como é que plantava a árvore, como é que ele derrubava a árvore, como é que ele cavocava a árvore, como é que ele dava o acabamento no violino, como é que ele instalava as cordas do violino, como é que ele afinava, como é que ele fazia a embalagem, como é que ele entregava, como é que ele precificava, como é que ele vendia. Ele dominava tudo. E isso é o que a gente perdeu com a divisão do trabalho. Evidentemente, tivemos benefícios, claro.
Mas por que eu disse que tinha uma conexão disso com a Segunda Guerra e que depois vai redundar na 9001? Imaginem a Segunda Grande Guerra, onde nós já tínhamos uma base industrial bastante desenvolvida no planeta. Né? Tanto que a gente tinha aviões, tinha tanques de guerra, tudo. Agora, imaginem, então, que o que valia, o que era aplicado ainda na Segunda Guerra, era essa divisão do trabalho. Então, vocês imaginem, o fronte de guerra lá, o pau comendo, ou falando mais modernamente, o pau torando lá no fronte, e você lá numa indústria bélica qualquer, especialmente nos Estados Unidos, porque a indústria bélica europeia foi muito bombardeada, japonesa também, então essas coisas, por incrível que possa parecer, elas nascem basicamente na indústria americana, com military standards, etc., porque foi a base industrial que não foi afetada na Segunda Guerra, foi americana, evidente. Então, vocês imaginem, o pau comendo lá no fronte, nós com restrições de matéria-prima, evidente, porque o mundo estava em guerra, a gente com restrição de de mão de obra especializada, porque o mundo estava em guerra, e a abordagem que as indústrias ainda usavam era, beleza, aqui está a galera da produção, e lá na ponta ficava alguém, de preferência com guarda-pó branco, com um poder divino, dando a bênção, do tipo, isso aqui tá bom, vai, isso aqui tá ruim, fica. Isso aqui tá bom, vai, isso aqui tá ruim, fica. Evidentemente, não era uma solução otimizada do seu ponto de vista econômico. Imagina, eu desperdiçava a matéria-prima, eu consumia energia, eu consumia tempo das pessoas para apenas lá no final alguém dizer se aquilo lá estava bom e poderia avançar ou se aquilo não estava bom e teria que sofrer algum tipo de retrabalho. Não fazia o menor sentido, concordam? E esse era o ambiente que nós tínhamos. Por isso que as normas militares que começaram a tratar de garantia da qualidade, elas vêm todas dessa época. Né? A 9858, ela saiu, a versão que depois ficou mais popularizada, saiu um pouquinho depois da Segunda Guerra, mas já tinha versões preliminares lá antes da guerra. Por quê? Ela tinha muito lá, tinha diversos requisitos para você desenhar e definir mais claramente os parâmetros do teu processo, com o objetivo exatamente de garantir, por isso que era a garantia da qualidade, que é o conceito que ainda existe, né? Com o objetivo exatamente de eu garantir que o que fosse sair do outro lado era minimamente o que eu esperava que saísse. Né? Aí que surge o conceito de quality assurance, né? Garantia da qualidade. Era o quê? O que eu tenho que fazer antes e durante, para eu garantir que o que vai sair na ponta é o que eu tinha combinado com o cliente. Tão simples quanto. Esses modelos evoluíram bastante, evidentemente, como todos aqui devem saber e acompanhar. E hoje, então, nós temos padrões globais, eu gosto da expressão padrões globais, que tratam sobre gestão de riscos, que tratam sobre padronização e controle de processos. Obviamente, mantendo o foco no contexto e na estratégia do negócio. Né? Então, vejam, o grande desafio hoje, quando a gente está falando de normas de sistemas de gestão, é a gente conseguir ter modelos que eles consigam ser aplicáveis por organizações. E aí tem 3 grandes variáveis, né? De qualquer porte, qualquer segmento econômico de atuação e qualquer localização nesse planeta. Tá? Então, vocês imaginem o desafio dos comitês técnicos quando eles estão desenvolvendo novos padrões para que isso tenha um texto que possa ser interpretado e aplicado por qualquer tipo de organização, incluindo aí porte, segmento de atuação e localização geográfica. Bom, as chamadas normas de sistemas de gestão, as MSS, Management System Standard,
elas têm preponderantemente dois tipos, tá? Provavelmente vocês já viram, talvez não soubessem que tinha essa classificação de A e B, mas existe dentro da própria ISO. Mas nós temos, então, as normas, aquelas que contêm requisitos, são normas do tipo A. As normas que contêm requisitos são aquelas que permitem que nós tenhamos um processo de certificação acreditada. Então, aqui a gente pode usar como exemplo a 9001 qualidade, a 22.000 segurança de alimentos, a 28.000 segurança na cadeia logística, hoje só segurança, a 30.401 requisitos para um sistema de gestão do conhecimento e assim por diante, tantas outras. E nós temos as normas do tipo B. As do tipo B, de Bravo, são as normas que contêm diretrizes. Nós temos aí como exemplo a ISO 31000, uma norma de diretriz, ela trata da gestão de riscos. Nós temos como exemplo a ISO 37000, que trata de governança das organizações, é uma norma de diretrizes. As normas de diretriz, ela não tem nenhum demérito em uma norma de diretriz, muito antes pelo contrário. A única questão é que a decisão que foi tomada lá atrás, até mesmo quando o comitê foi criado ou quando ele foi dada essa atribuição de criar aquela norma, a encomenda que foi feita para o comitê é que ele desenvolvesse uma norma contendo diretrizes. Muitas vezes, inclusive, essa orientação tem a ver com aquilo que a gente falou da Organização Mundial do Comércio. Não sejam ingênuos. Então, se alguns players, se alguns países percebem que o fato de eu tornar um determinado assunto uma norma de requisitos, olhem só, ele já sabe que se eu tiver uma norma ISO com requisitos sobre determinado assunto, aquilo não vai significar barreira técnica. Então, não é raro que alguns países se mobilizem para que determinado assunto não se torne, ou espere um pouquinho mais, para se tornar uma norma de requisitos, e que ele comece, ou que ele fique restrito ou adstrito com uma norma de diretriz. Por exemplo, a gente tem dois exemplos agora bastante presentes, acredito que alguns aqui conheçam. O tema compliance. Nós tivemos uma ISO de diretrizes publicada no ano de 2014. ISO 19600, 2014. Essa norma foi revisada em 2021. Quando ela foi revisada em 2021, ela, inclusive, a 19600 foi cancelada e foi criada uma nova norma no seu lugar, que é a 37301, ela contendo requisitos. Então, veja, o assunto ele iniciou como diretrizes e, em seguida, foi alçado a uma norma de requisitos. Um outro exemplo também recente foi o tema inovação. Ele nasce em 2019 com uma norma de diretrizes, 56.002. A 56.002 continua existindo, tudo certo. Mas ela leva 5 anos até editar a norma de requisitos. A 56.001, que contém requisitos para sistemas de gestão da inovação, ela foi publicada em 2024, certo? Então, vejam, às vezes é uma questão da própria maturidade do planeta. E a grande pergunta é, já temos maturidade para tratar esse determinado assunto como uma norma de requisitos que possa ser universalmente até exigida, requerida, e que todos tenham que demonstrar, se quiserem participar, né, de algum processo comercial, de alguma troca, e que todos possam ser exigidos a apresentar alguma evidência de conformidade a elas, tá? E só para eu fechar esse ponto, obviamente, também é importante que se diga, quando eu estou falando aqui de modelo mental até dos comitês, como eu disse, em que eu estou pensando quando eu estou desenvolvendo determinada norma. Quando eu estou desenvolvendo uma norma de diretriz, o meu modelo mental eu não estou desenvolvendo uma norma que vai ser objeto de avaliação da conformidade acreditada. Quando eu estou desenvolvendo uma norma de requisitos, o meu modelo mental eu estou desenvolvendo uma norma que vai ser objeto de avaliação da conformidade de maneira acreditada.
O que não impede que nós tenhamos algum tipo de avaliação da conformidade mesmo para as normas de diretrizes, né? Eu sempre digo o seguinte: se uma organização, se ela decidiu adotar uma norma de diretriz, por exemplo, a ISO 31000 que fala de gestão de riscos, se eu decidir adotar ela, no momento que eu decidi adotar, tudo aquilo que diz convém que se torna deve, porque eu decidi adotar, fui eu que decidi adotar. Então, é perfeitamente possível eu ter processos de avaliação da conformidade, mesmo para normas que contenham diretrizes. Ok? Tudo bem até aí? Muito bem. Bom, hoje, então, já que nós já chegamos aqui nesse tema normas de sistemas de gestão, nós conseguimos, com toda tranquilidade, dizer que o que eu estou querendo, basicamente, resolver ou minimizar em uma organização com normas de sistemas de gestão são algumas imprevisibilidades que eu eventualmente posso ter nos resultados do negócio. Então, quando eu estou querendo, por exemplo, imprevisibilidade, é algo indesejado por qualquer negócio, eu tenho certeza. Nenhum negócio gosta de trabalhar com a imprevisibilidade, ou seja, eu não saber o que vai sair do outro lado, ou qual é o resultado que eu vou ter no mês, no trimestre, no semestre ou no ano. Então, em geral, as organizações não gostam de imprevisibilidade por retrabalho, por reclamações, por devoluções, por sanções legais. Elas não gostam de ser surpreendidas. Nenhuma organização gosta, né? Com acidentes do trabalho, evidentemente, com interdições, com questões reputacionais ou de imagem, nenhuma gosta. Obviamente, nenhuma gosta ou detesta prejuízo. E, naturalmente, também nenhuma espera, nenhuma gosta de ter ou de sofrer algum tipo de descontinuidade nas suas operações. Então, organizações não gostam de imprevisibilidade. Muito bem. O que as organizações buscam, portanto, é previsibilidade. Na lógica atual das normas de sistemas de gestão, a gente consegue enxergar um fundamento por trás delas, que é o seguinte: é uma premissa. Se parte da premissa que a variabilidade nos meus processos, ela gera essa imprevisibilidade nos resultados. Essa variabilidade pode ter diversas causas. Então, essa variabilidade dos processos é que pode gerar imprevisibilidade dos resultados. Ao mesmo tempo, a antítese disso aqui também é verdadeira. Se eu tiver reprodutibilidade dos meus processos, eu vou ter previsibilidade dos resultados. Ou seja, se eu tiver os meus processos, todos eles, processo vender, processo comprar, processo produzir, processo entregar, processo projetar, se eu tiver todos os meus processos planejados bonitinho, estruturados, padronizados, eu tenho muito mais chance de eu ter previsibilidade dos resultados. Concordam? Esse é o fundamento, isso é o que está por trás. Então, é como se fosse uma crença, né? Então, as normas ISO de sistemas de gestão, elas partem dessa premissa, elas partem dessa crença. Ou seja, quando nós temos processos padronizados, quando eu tenho a reprodutibilidade dos meus processos, eu tenho muito maior chance de eu ter previsibilidade do resultado. Tão simples quanto. O resto é só complicação, mas a essência é isso. E aí ela dá mais um passo. E hoje, se vocês olharem, eu vou listar várias aqui para vocês. Hoje, se vocês olharem, todas as normas que a gente tem disponíveis por aí, esse conceito, esse fundamento, ele está muito claro lá. E esse fundamento,
ele pode ser sintetizado com um conjunto de 3 palavras-chave. Essas 3 palavras-chave são riscos, padrões e controles. Riscos, padrões e controles. Isso é mantra. Eu identifico os riscos. O que são os riscos? São os eventos que eventualmente podem ocorrer nos meus processos, ou nas várias etapas dos meus processos. Uma vez que eu identifico estes eventos, eu vou criar padrões para eu garantir que esses riscos se mantenham dentro dos níveis de risco aceitáveis que a minha organização definiu. E à medida que eu crio esses padrões, eu implemento, então, processos de controle para garantir que esses padrões estão sendo observados. Tão simples quanto. Riscos, padrões, controles. Riscos, padrões, controles. Identifico os riscos, defino padrões que me permitam conviver com esses riscos dentro do apetite ao risco da minha organização e implemento controles para garantir que os padrões estão sendo observados. Ponto. Tão simples quanto. Quando esta trinca está bem desenhada, eu consigo fazer esse ciclo aqui funcionar. Então, como é que eu vou obter essa reprodutibilidade dos processos? Através da identificação das fontes de variabilidade, que são os riscos. A partir disso, eu vou fazer a gestão desses riscos. A gestão desses riscos é basicamente com dois elementos. Eu vou criar padrões e eu vou implementar controle dos processos. Se isso aqui estiver funcionando, eu tenho a reprodutibilidade dos processos e isso aqui vai girar e vai funcionar muito bem. Um detalhe importante, assumindo que vários de vocês aqui trabalham com sistemas de gestão, só para eu dormir em paz. De uma certa forma, a própria ISO, ela divide, por assim dizer, os riscos em 2 grandes famílias. Tá? É como se eu pudesse dizer, já vou lá, Evandro, só um instantinho. Os riscos que já são conhecidos, que são aqueles riscos inerentes ao meu processo. Então, eu já os conheço pelo histórico. E também existe uma segunda família, que seria a família dos riscos emergentes, que são aqueles de difícil previsão. Só por curiosidade, há pouco tempo, a ISO publicou uma norma apenas sobre riscos emergentes, tá? Que é exatamente a ISO 31050. Vou mostrar a carinha dela aqui para vocês. Ela é uma norma relativamente recente e não é muita gente que a conhece, mas eu recomendo fortemente para quem gosta ou precisa deste assunto que estude. Ela está na primeira edição, é uma norma de outubro de 23. Diga lá, Evandro, você tinha levantado a mão? Ou não? Olha só. A 31050, primeira edição. Ó, o ano já no padrão ISO, tá vendo? Ó, 2023, 10. Pode ser 2 pontos ou pode ser traço, tá? Mas isso aqui já é padrão ISO, tá? Sempre do maior para o menor. Vejam, ó. Gestão de riscos, diretrizes para gerenciar riscos emergentes. Tá? Para quê? Para melhorar a resiliência. Tá? Emerging risk, riscos emergentes. Então, tudo isso que a gente falou ali, quando eu mencionei riscos, padrões e controles, nunca esqueçam que quando a gente está abordando a questão riscos, isso inclui aqueles conhecidos pelo histórico do processo. Você já sabe o que dá de chabu ali. Você já sabe direitinho. Ó, uma vez por mês acontece isso aqui, uma vez a cada 3 meses acontece lá. Eu já sei, o histórico já está aqui na minha cabeça. Mas você tem essa segunda família, que são os riscos de difícil antecipação. E essa norma é bacana, como todas as normas, porque ela nos ajuda a desenvolver a nossa habilidade para conseguir nos antecipar e identificar o que pode surgir de risco de difícil previsão. Ok? É uma bela norminha. Muito bem, vamos voltar lá para o nosso Paranauê. Aqui.
Bom, eu listei aqui algumas que eu queria provocá-los. Evandro, você tinha levantado a mão ainda há pouco ou foi impressão? É porque, desculpe te interromper, quando você falou das normas de requisitos, né, e de diretrizes, a Cláudia fez uma pergunta, como se encaixa a PR sobre ERG? Eu acho que é ESG, que ela deve ter digitado errado. SG. Tá? Tá. Só por causa Muito disso. bem. Você mudou de assunto, eu não sei se vai voltar esse assunto. Não, eu volto porque eu ia entrar em outro agora. Tá. Bom, vamos lá. Quando eu falei de normas de requisitos e normas de diretrizes, eu estava me referindo à classificação da ISO, especificamente para as normas de sistema de gestão. Existe uma hierarquia, que aliás a própria ISO define isso. Tem um documento lá da ISO, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. ISO Standards. Ainda bem que eu sei a resposta, né? Senão fica meio esquisito. Standard Hierarchy. PDF. Aqui. Existe uma classificação das normas. Isso, inclusive, tem normas que explicitam essa classificação, tá? Mas é um outro documento da própria ISO que fala nisso. A cara dele é esse aqui, Cláudia. International Classification for Standards. Tá, então, vamos dividir essa resposta aqui em 3 questões. Bom, em primeiro lugar, quando eu falo na grande classificação de normas, eu tenho normas internacionais, regionais e nacionais. Internacionais, regionais e nacionais. Então, por exemplo, se você está procurando estudar o tema ESG, sei lá, vamos ser mais específico até, porque hoje a gente teria isso sobre ESG. Você está procurando estudar lá uma norma sobre matriz de materialidade ou sobre determinação de matriz de materialidade. Você começa sempre pela internacional. Tem alguma norma internacional sobre esse assunto? Não tem. Beleza. Vamos procurar uma regional. Para nós aqui no Brasil, uma regional teria 2 opções. Ou pegar uma Pan-Americana ou pegar uma Mercosul. Tem Pan-Americana e Mercosul? Não tem. Então eu vou chegar na nacional. Por exemplo, poderia chegar numa BNT, poderia chegar numa PR, numa prática recomendada. Especificamente a 2030-2 é sobre determinação de materialidade. Abaixo da nacional eu tenho as estrangeiras. E depois eu vou ter as de associações, das empresas, etc. Eu tenho toda uma hierarquia, né? Internacional, regional, nacional, estrangeira, tá? Eu estou fazendo essa ênfase porque aqui no Brasil a gente adora confundir estrangeiro com internacional. Não é. Uma norma alemã aqui no Brasil, com todo respeito, ela vale menos que uma ABNT, porque ela só foi aprovada na Alemanha. Tá? A nacional está sempre acima, isso vale para qualquer país. A nacional está sempre acima da estrangeira. Mas se não tiver nacional, vai de estrangeira mesmo. Bom, agora, isso é uma questão. Outra questão é que eu tenho vários tipos de norma. Eu não tenho apenas aquilo ali que eu comentei, se aplica apenas às normas de sistemas de gestão. A própria ISO tem uma outra publicação que ela explica o processo de Systematic Review, né, de análise crítica periódica das normas, onde ela apresenta, e isso aqui nem está totalmente completo, tá? Mas ela já apresenta vários tipos de documentos que existem. Então vamos lá. Ó, é uma outra publicação da ISO, que é essa aqui, ó, Systematic Review Process. Essa aqui é aquela que fala que cada norma tem que ser revisada a cada 5 anos. Mas então, por exemplo, aqui, ó, você já tem uma tabelinha. Ó, lá na ISO, eu posso ter International Standard, que são as que a gente mais conhece. Eu tenho as TS, as Technical Specification. Eu tenho os PAS, Publicly Available Specification, uma especificação publicamente disponível. E eu tenho os Technical Report. Então, veja, eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 tipos de normas. Como eu disse, isso aqui ainda está faltando coisa. Eu tenho, por exemplo, lá os IWAs, os International Workshop Agreement. O ano passado, inclusive, a gente teve a publicação de um IWA sobre ESG, que é o IWA 48.
Foi publicado em novembro de 2024. Tá? Então, veja, mesmo na ISO eu tenho vários tipos de documentos. Aqui na BNT também eu tenho vários tipos de documentos. Eu posso ter uma norma e eu posso ter uma PR. Uma PR é uma prática recomendada. Qual é a diferença? Em geral, é o nível, a profundidade de consenso que eu vou precisar atingir ou o tempo necessário para conseguir aprovar um documento. Por exemplo, lá na ISO, para eu aprovar um IWA, eu consigo fazer aquilo ali rapidamente, em questão de meses. Se convoca lá um workshop internacional e se aprova aquele documento. Para eu aprovar uma norma internacional, é aquilo que eu tinha comentado lá no início, é um processo de 5 a 7 anos, porque ele tem que ter várias rodadas. Né? Aí, ali no meio do caminho, a gente tem os Technical Reports, tem os PAS e tem os Technical Specifications. Tá? Mas são, digamos, são tipos diferentes de documentos. Aquele comentário lá de classificação A, B e C, aquilo é especialmente para as normas ISO de sistemas de gestão, que são aplicadas, que são as que a gente mais conhece. Tá? Mas então, veja, você tem uma coisa, é a classificação dos documentos dentro de um organismo de normalização, e outra coisa é a própria hierarquia entre os organismos de normalização. Então, você tem que ter essas duas coisas em mente. Né? Sempre começa do internacional. Se não achar nada naquele tema que você está procurando, vai para o regional. Se não tiver no regional, vai para o nacional. Se não tiver no nacional, vai para o estrangeiro. Beleza? Só depois você vai chegar em alguma de entidade, etc, etc, etc. Muito bem. Tinha mais alguma lá? Não, é isso. Agora, só por curiosidade ainda, a própria PR 2030, especialmente a 2, que eu brinco que ela poderia ou deveria ter sido 1, mas enfim, ela conversa muito bem com essa IWA 48, que saiu em novembro lá na COP 29. Tá? Por quê? Porque o IWA 48 ele aborda a questão da determinação da materialidade, mas ele não aprofunda. Então, você pode perfeitamente, aqui, especialmente aqui no Brasil, ou até fora mesmo, você pode perfeitamente acoplar a PR 2030-2 com o IWA 48. Ou seja, quando o IWA 48 fala sobre matriz de materialidade, como ele não aprofunda aquele tema, você vai lá e puxa a PR 2030-2. Se ficou grego para alguém, essa sopa de letrinhas, me sinalizem aí que eu esclareço melhor, tá? Me perdoem. Cadê o trem? Sumiu para variar. Vamos voltar. Acho que agora vai. Aqui. Bom. Eu fiz um pequeno resgate. Tá? Isso aqui está longe de ser exaustivo, tá? Mas o meu objetivo é só mostrar a vocês como a gente tem ali claramente um ponto de inflexão nas normas ISO voltadas à gestão como um todo, em torno ali do ano de 2009. Tá? A ISO começou a abordar temas que são temas bem mais estratégicos. Então, vejam, nós iniciamos lá em 87, 15 de março, como eu havia dito, com a publicação da primeira versão, da primeira edição da ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade. Isso 87. Isso evoluiu em 96 para a primeira edição da ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental. Em 2009, nós tivemos a primeira versão da ISO 31000, que ela não é sistema de gestão de risco, ela é gestão de risco, diretrizes também. E em 2012 a gente teve algo muito importante. Muito importante, que nos afeta até hoje, felizmente. A ISO finalmente criou uma norma de fazer norma. Ela criou o padrão dos padrões para as normas de sistemas de gestão. Tá? Foi a publicação da primeira versão, porque já está na segunda, tem a nova edição de 2021, foi a primeira versão do chamado ISO Annex SL. Tá? Então, desde o ano de 2012, todas as normas de sistemas de gestão publicadas pela ISO, elas observam o padrão do ISO Annex SL. Aliás, não só as normas de sistemas de gestão publicadas pela ISO,
ainda há pouco, quando eu mencionei aquela hierarquia, o ISO Annex SL, obviamente, ele está disponível para todo mundo, inclusive gratuitamente. E para todos os organismos de normalização, é evidente. Nós temos agora, muito recentemente, 2 normas portuguesas sensacionais, publicadas como normas para nós estrangeiras, normas portuguesas, que seguem o Annex SL. A gente tem a ANP, norma portuguesa 4590, sobre sistemas de gestão do bem-estar e felicidade organizacional, que segue o Annex SL, publicada em outubro de 23. E nós temos agora, publicada em dezembro de 24, a ANP, a norma portuguesa 4595, sistemas de gestão da qualidade e inovação para startups. Sensacional. Baseada no Annex SL. Ou seja, perfeitamente integrável a qualquer outra norma aí que vocês imaginem. Então, em 2012, a gente também teve este salto, que foi um salto muito significativo. Desde 2012, portanto, qualquer comitê técnico da ISO que esteja desenvolvendo uma norma de sistema de gestão, ele precisa observar a estrutura e os conceitos, as definições que estão lá no Annex SL. Ainda em 2012, a gente teve a primeira publicação, ou a publicação da primeira norma, já de acordo com o Annex SL, inclusive, que foi a 22301, Sistema de Gestão da Continuidade de Negócio, extremamente importante. Vejam, olha o que eu falei. Desde 2009, a ISO está chegando em temas mais estratégicos. Nunca esqueçam disso. Vejam, riscos, 2009, continuidade dos negócios, 2012. Em 14, eu já havia mencionado, ela publica a 19.600 sobre compliance, sistema de gestão de compliance. Em 16, primeira versão da 37.001, sistema de gestão anti-suborno. E isso continua em temas ainda mais fantásticos. 2017, 44.001, uma norma sensacional. Sistemas de gestão dos negócios colaborativos. Colaborar é a solução. Negócios colaborativos, é uma excelente norma. 2018, publicação da 45.001. Finalmente, a gente passa a ter uma ISO sobre saúde e segurança ocupacional. Ainda em 2018, publicação da ISO 30401, Sistemas de Gestão do Conhecimento. E 2019, a primeira versão da 56.002, Diretrizes, Sistemas de Gestão de Inovação, que agora em 24 já tivemos a publicação da 56.001, também Sistemas de Gestão de Inovação. Mas vejam, eu só quis abrir a mente de todos para a gente ver a diversidade e o quão estratégico estão os temas que a própria ISO está cobrindo. Nós falamos então de riscos, falamos de continuidade de negócios, falamos de compliance, falamos de antissuborno, falamos de negócios colaborativos, falamos de conhecimento, falamos de inovação. Tá? Tivemos também a publicação da 37.000 sobre governança. Vejam, finalmente nós temos uma norma padrão, uma norma internacional sobre governança, que era um tema que até muito pouco tempo atrás, o que nós tínhamos? Nós tínhamos vários países que haviam publicado algum código de boas práticas de governança, como o Brasil, inclusive, fantástico. O IBGC, Instituto Brasileiro da Governança Corporativa, ele publica lá seus códigos de boas práticas de governança. Mas vejam, uma coisa, lembra daquela hierarquia, né? Internacional, regional, nacional. Uma coisa é eu ter um código de boas práticas do meu país, outra coisa é eu ter uma norma internacional sobre um determinado assunto. Bom, e antes que vocês me perguntem, né, por que é importante a gente ter essas percepções, ou por que tudo isso que eu falei até agora aqui pode ser relevante para nós? Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, especialmente quando a gente está falando de sistemas de gestão, quando a gente está olhando para uma norma qualquer, eu estou olhando ali aquela norma no nível ali daquele amarelinho que está aparecendo aqui nesse slide, que seria o nível da empresa, da organização. No máximo, eventualmente, eu estou olhando para o nível do organismo de certificação. Mas é muito importante que os profissionais que atuam nessa área, que eles consigam ter um movimento aqui na vertical e um movimento horizontal.
O que é o movimento na vertical? É eu saber que eu tenho a organização tem que seguir esses padrões que essa norma está requerendo. Acima dessa organização eu tenho um organismo de certificação acreditado. Acima desse organismo de certificação acreditado eu tenho um organismo de acreditação, no nosso caso pode ser a CGEC do Inmetro. E acima desse acreditador eu tenho um fórum internacional, que é o IAF, International Accreditation Forum. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso, mês que vem. Assim como eu tenho a ISO, que é um fórum internacional de normalização, e assim como eu tenho o IPCA, que é o International Personal Certification Association. A gente tem, então, um fórum para acreditação dos organismos, que define as regras de certificação. Eu tenho um fórum que faz normas, que é a ISO, e eu tenho um fórum que define como é que eu formo auditores. Então, sempre que eu conseguir me movimentar na vertical, nesse gráfico aqui, eu estou trazendo um nível de aprofundamento bastante importante para esses temas. E também o movimento horizontal, ele é um movimento importante. Lembram que eu comentei lá no início que uma norma ISO, ela é sempre passível de ser aplicada por organizações de qualquer porte, qualquer segmento e qualquer localização geográfica. Então, quando nós, profissionais desta área, quando a gente consegue enxergar, exemplificar aplicações em diversos segmentos diferentes, com isso eu vou enriquecendo o meu repertório, e à medida que eu vou enriquecendo o meu repertório, a gente vai chegar lá no finalzinho do título desse nosso curso aqui, que é aquelas auditorias com valor, né? Quanto melhor eu conseguir navegar neste gráfico aqui, tanto na vertical quanto na horizontal, mais valor eu vou conseguir trazer às minhas auditorias. Tá? Bom, tem mais 2 ou 3 coisas que eu quero fazer com vocês, e aí vamos deixar aberto aí para algumas perguntas ou considerações que vocês tenham. Primeiro, se vocês lembrarem lá do nosso programa, eu tinha dito que nós tínhamos 3 pontos para hoje, né? Vamos relembrar lá quais eram. O que são normas, a gente já falou bastante. Como surgiram os sistemas de gestão e sua evolução, a gente já falou bastante. E eu quero falar um pouco agora, através de um pequeno vídeo, 1 minutinho só, eu vou explicar ele, essa questão aqui do evolução para além da conformidade. Tá? Esse terceiro ponto aqui do papel da normalização como instrumento de transformação, eu vou deixar 2 vídeos como tarefa para vocês para o próximo encontro, e esse aqui é um deles, tá? Mas então eu tenho ali um bem curtinho, é um corte de um vídeo nosso, onde eu falo sobre essa questão da gente ir além da conformidade. De fato, quando a gente trata do tema excelência, excelência significa, basicamente, nós termos, de uma maneira muito estruturada na nossa organização, 2 grandes movimentos. 2 grandes movimentos. Por um lado, que a gente consiga ter uma disciplina muito forte, no sentido de seguir, de observar, de respeitar todos os padrões que a gente tem. E, por outro lado, que a gente tenha um movimento permanente, contínuo, de aprimoramento, de melhoria ou de inovação de todos os nossos padrões, todos os padrões da nossa organização. Quando eu consigo ter esses 2 movimentos combinados, eu vou chegar mais perto lá daquilo que a gente poderia chamar de excelência. Então, quando a gente olha para um padrão qualquer, muito além da gente estar buscando uma mera, entre aspas, conformidade, ou enxergando apenas aquilo como um checklist passa ou não passa, nós precisaríamos conseguir perceber que a nossa organização está, de fato, empenhada nesses 2 movimentos. Né? Volto a dizer, de eu aplicar tudo que eu tenho que aplicar, tudo que foi desenhado como padrão, e que eu procure permanente e continuamente aprimorar, melhorar estes mesmos padrões. Tá? E aí nós vamos chegar mais perto disso que a gente pode chamar de excelência. Tá? A excelência seria a combinação desses 2 movimentos. Deixa eu só catar esse vídeo rapidinho aqui. Está aqui ele.
Vamos lá. Então, vocês estão aqui. Se eu apertar este botãozinho, partilhar o som, tá ok, tá na mão. Off. Em uma organização ou em um ser vivo, que pode ser essa pessoa, esse conjunto de pessoas que está reunido para atingir determinados objetivos, existem dois grandes movimentos que são vitais para a sobrevivência dessa organização. Aquele que está aqui na horizontal é o movimento de aplicação dos padrões, ou seja, todas as pessoas precisam efetivamente e disciplinadamente aplicar na sua rotina os padrões que estão definidos. Já no eixo vertical, nós temos a melhoria e a inovação, que também precisam ser constantes nestes padrões. Vejam, você deve estar observando ali que nós temos dois círculos vermelhos. De nada adianta nós aplicarmos melhoria ou inovação a um padrão que não é aplicado, da mesma forma que não adianta eu aplicar à perfeição um padrão que ele não é aprimorado ao longo do tempo. Então, se o que nós buscamos é alguma coisa próxima da excelência, o que nós precisamos é assegurar que a nossa organização, que este organismo, possui esses dois movimentos incorporados em sua rotina. Aplicar padrões e, ao mesmo tempo, permanente e continuamente buscar melhorias e inovações para esses padrões. Copiado? Dessa forma, a gente começa a conseguir ir além da conformidade, ou, entre aspas, não me entendam mal, da mera conformidade, né? Então, eu passo a olhar o próprio processo de melhoria contínua e de inovação de uma maneira completamente diferente. Aliás, a própria figura da melhoria, que hoje ela está integrada lá no anexo SL, né? É o requisito número 10, melhoria, é o A do PDCA, o ACT, é o agir, é o grande diferencial que nós temos quando a gente compara um regulamento de uma norma voluntária ou um requisito compulsório de uma norma voluntária, né? Num requisito compulsório, num requisito legal, eu não posso ter exigências de melhoria. O requisito legal ele tem que ser passa ou não passa. Eu não tenho cidadão com estrelinha e cidadão sem estrelinha. Ou eu atendo a lei ou não atendo a lei, ponto. Uma norma, exatamente pelo caráter voluntário, pelo caráter de consenso, etc., ela pode ter, e ela tem, requisito de melhoria. Eu preciso demonstrar que eu estou procurando avançar, evoluir em direção àquilo que a gente pode chamar de excelência. Bom, eu tinha dito então que nós temos um terceiro assunto, que é aquele de como é que isso aqui pode ser um instrumento de transformação. E esse, então, é uma das tarefas que eu vou deixar para vocês. Para facilitar a vida a quem quiser, já deixei um QR Code aqui. Esse vídeo leva 8 minutos, mas ele é interessante, porque eu trato ali da matriz SWOT, ou da matriz FOFA, né, para quem preferir mais carinhosamente. E nesse vídeo a gente explica, então, os porquês, as razões, ou quais seriam os drivers, quais seriam os motores, os motivadores que podem levar uma organização a buscar uma certificação. Então, esse aqui é uma das tarefas, são apenas duas, são curtinhas, tá? São 2 vídeos, que eu gostaria que vocês assistissem como preparação para o nosso próximo encontro. O segundo, esse é um pouquinho mais longo, mas eu garanto que vale a pena. Esse tem um nome já mais chique, né? Eu chamei ele de Ressignificando, tá? Então, aqui a gente fala sobre sistemas de gestão, fala sobre processo, fala sobre auditoria e alguns conceitos que eles precisam, se é que ainda não foram, ser ressignificados, né? Não que tenha nada de novo aqui, mas é só a gente fazer uma leitura ou um paralelo de como esses conceitos eram interpretados, sei lá, há 20, 30, 40 anos atrás,
A 9001 está às portas de completar 40 anos, é 87. Em 2027 nós teremos os 40 anos dela, né? Esse ano ela completou exatos 38, tá? Então, evidentemente, muitos conceitos evoluíram nesse período e é preciso que todos nós estejamos atualizados com isso, tá? Então, eu tenho a impressão que aqui são uns 20 conceitos que a gente mostra como eles eram e como eles seriam numa leitura mais moderna ou mais atual. Então, essas duas tarefas, tá? E só para deixar um gostinho de quero mais, no nosso próximo encontro, a gente vai falar de um tema que complementa esse de hoje, evidentemente, né? Eles estão todos encadeados, que é falar sobre infraestrutura da qualidade e avaliação da conformidade, tá? Esse termo infraestrutura da qualidade, esse qualidade ele não é literal, tá? Esse termo, e ele é usado em todos os idiomas, tá? Em inglês é o Quality Infrastructure, ele significa tudo aquilo que está relacionado com o tripé. Qual é o tripé? Normalização, avaliação da conformidade e metrologia. Tudo que está relacionado a esses três grandes conjuntos de atividades é considerado neste planeta, ou é chamado neste planeta de infraestrutura da qualidade, tá? Hoje, além de vários fóruns que a gente tem, já citei alguns aqui, até quando eu mostrei aquele gráfico, eu falei da ISO, falei do IAF, falei do IPC, que a gente vai aprofundar no próximo encontro. A gente criou até no planeta, há poucos anos atrás, essa chamada INET-QI, que vocês estão vendo aqui, ó. É uma rede internacional de infraestrutura da qualidade, tá? E só por curiosidade, só para já deixar um gostinho de quero mais, existe um estudo, um ranking, que ele é feito anualmente, que é o Global Quality Infrastructure Index. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E aí vamos ver aqui a quantas anda o Brasil. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ó, Global Quality Infrastructure Index, o GQII. Cadê esse trem? Eu acho que o de 24 ainda não está na mão. Vou pegar o de 23. Agora tá. Global Quality Infrastructure 2023. Tá aqui. Tá, esse aqui já está disponível. Então, olhem só. Olha que interessante, ó. Como eu tinha dito, são três coisas, ó, três vertentes. Metrologia está aqui na primeira coluna, padronização, normalização está aqui na segunda, e a última coluna é a acreditação, a avaliação da conformidade. A Alemanha, ela é segunda na metrologia, segunda na padronização, na normalização, segunda em avaliação da conformidade. China, que está no segundo global, ela é terceira em metrologia, primeira em normalização, sexta em avaliação da conformidade. Estados Unidos é o terceiro no global, ele é primeiro em metrologia, sétimo em normalização, primeiro em avaliação da conformidade. Pegaram aqui as três primeiras posições no global, né? Alemanha, China e Estados Unidos. Alemanha, China e Estados Unidos. Alguém me lembra aí, por favor, quais são as três maiores economias desse planeta? Alguém me audita aí. Eu acho que é China, Estados Unidos e Alemanha. É China, Estados Unidos e Alemanha. Então, se alguém ainda tinha dúvida se normalização e se infraestrutura da qualidade serve para alguma coisa, não tem mais o que falar, eu imagino. Né? Veja, não deu exatamente na mesma ordem, mas os top 3 deu exatamente os top 3. Coincidência não existe, pessoal. Coincidência não existe. Isso eu já aprendi muito cedo na minha vida. Tá?
Então, não é à toa que os caras... Isso aqui é um estudo global, é isento, independente. O cara vai lá, dá ponto para isso, ponto para aquilo e tal. Tá, embora ninguém tenha perguntado, vamos olhar como é que tá o Brasil, né, meu? A gente não tá mal, tá? Aliás, eu acho que a gente tá muito bem até. Brasil tá mais pro final aqui dessa primeira página, quer ver? França, Estranha, Polônia... Brasil, olha aqui, ó, Brasil. Nós estamos em 17º no global. Deveríamos estar melhor, honestamente, tá? 17º, ó. 10º em metrologia, 18º em normalização, 24º em avaliação da conformidade, tá? Mas no ranking global, estamos na 17ª posição. Por que eu digo que a gente poderia ou deveria estar um pouco melhor? Porque normalmente esses indicadores, eles batem, né? Vocês viram, os top 3 do PIB fecham com os top 3 daqui, né? Nós não somos apenas a 17ª economia, a gente está mais para frente, né? Mas aí são aquelas inconsistências que eventualmente nós temos, tá? Mas tudo isso era só para dizer, primeiro, era para mais uma vez reforçar aquela questão de benefícios econômicos do processo de normalização e, por outro lado, já deixar o gancho para o nosso próximo encontro. Bom, consegui reservar ainda alguns minutos se vocês quiserem fazer qualquer tipo de consideração, dúvidas, angústias, ansiedades, se estiver ao meu alcance, poder ajudá-los. Estou à sua disposição. Dou-lhe uma. Eu quero te fazer uma pergunta. A influência do consumidor nessa história toda, porque eu acredito, e lá no encontro com a Doroteia, eu cheguei a comentar alguma coisa nesse respeito, eu acredito que se o cliente exigir, tiver mais conhecimento e exigir, você meio que força os organismos, o governo, seja lá o que for. Qual que é o papel que você acha que é o papel do consumidor nesse processo todo? Porque a gente está falando de normalização, a gente está falando de vantagens do que a gente ganha, mas a gente não vê o pessoal muito preocupado com isso. Estou falando consumidor, né? Tá, vamos separar em duas coisas, né? Vamos separar... na época, eu me lembro que quando a gente publicou aqui no Brasil o Código de Defesa do Consumidor, eu fazia uma provocação, que, aliás, eu diria que ela até poderia permanecer, que é: o consumidor quer ser defendido? Né? Então, uma coisa é a gente falar do nível de consciência dos consumidores, que ele ainda é relativamente baixo aqui no Brasil. Eu sou um cara, por exemplo, hoje eu estive participando de um evento em Criciúma. Eu voltei no início da tarde para Porto Alegre, eu estou em Porto Alegre nesse momento, tá? No caminho de ida, eu parei para fazer um lanche. Era uma daqueles estabelecimentos que você tem lá, faz pedido todo ali numa tela, troço chique no último lá e tal, o sujeito só te entrega. E um dos paranauês ali que eu pedi, você fazia lá o pedido e depois ele vinha assim, ó, maionese extra, não sei o que é extra, não sei o que é extra. Como eu não queria nada extra, eu não marquei nada. Quem sabe o que aconteceu? Veio tudo extra. Não veio nada dos extras. Aí eu chamei o gerente. Falei, não, meu amigo, vem aqui, eu quero te mostrar aqui o bagulho aqui, como é que funciona. Eu fui lá na tela e simulei um outro pedido. Falei, o que você entende quando eu digo maionese extra? Algo extra é algo que vem além do que já vem. Concorda? Mas não. Na cabeça deles, o extra era, se eu não pedisse o extra, não via nada. Agora, quantas pessoas fazem isso? Bom, então, uma coisa... muito interessante que se levanta é o nível de conscientização dos próprios consumidores. Agora, embora não tenha aqui nenhum tipo de procuração, agora vamos olhar pelo outro lado, vamos olhar pelo lado das norminhas, tá, pessoal? A ISO possui um comitê em políticas focadas no consumidor, tá? Olha aqui o que ela está dizendo, ó. Algumas das maneiras que o Copouco é o nome desse comitê, que ele encoraja o interesse dos consumidores nas normas. Tá? Então, digamos, quando você olha sob o ponto de vista das normas, meu querido Carlos e demais, isso está muito presente. Tá? Tem um comitê que está sempre levantando a bandeirinha lá e está fazendo essas perguntinhas, tipo essa que você fez. Tá, vem cá. Mas a gente realmente está olhando o ponto de vista daquele cara lá na ponta, que inclusive é o cara que vai pagar a conta no final dessas contas todas aí, né? Então, sim, as duas coisas elas existem. Tá? Por um lado,
a gente precisa encorajar. A gente ainda tem aqui no Brasil uma certa tendência, um certo traço nosso, né, a achar que aquele cliente que ele é um pouco mais exigente, ele é um cara que ele é taxado de chato, ou coisa que eu valho, ou coisa pior, né? Embora isso seja importante, você consiga fazer isso aí sem fazer barraco, etc. e tal, né? Então, isso é uma coisa que, evidentemente, eu espero que a gente evolua, mas eu só quis também te mostrar o outro lado da questão, que é, de fato, no processo de desenvolvimento de novos padrões ou de novas normas, a gente tem um comitê dentro da própria estrutura da ISO preocupado permanentemente com essa questão de focar no consumidor. Você está totalmente certo. Precisa ter, né? Precisa ter. Porque, em última análise, as coisas só existem por causa dos clientes, né? Qualquer coisa. Pode ser serviço, pode ser produto, pode ser o que for. Muito bem. Mais alguma? André, Cláudia, Denise, tudo bem? Roberta, Stan? Tranquilo. Amir, tudo tranquilo? Muito bem. Anotaram as duas tarefas? São só 2 vídeos, tá? Assistiu os vídeos. Yes, sir. E a gente debate no comecinho do próximo. Tá bom? Muito bem. Evandro, tudo certo? Aquele vídeo que você passou ali, você devia ter o quê? Uns 20 anos de idade, 17? Não faz tanto tempo assim, cara. Puxa vida, mas muito obrigado pelo elogio. Quer dizer, eu não sei se é um elogio que eu estava melhor, que eu estou muito ruim agora. Mas, Não enfim. parece... Não faz tanto tempo, não. Não? Deve ter escrito lá, deixa eu ver. Aquele que foi ali, deixa eu ver. Não é muito tempo, não. Aquele que era um corte, né? Deixa eu ver aqui. Vamos à evidência. Evidências não mentem. Cadê esse trem? Corte no singular, talvez. (002). Bicho, aquilo ali foi 22, faz pouco mais de 3 anos. Tá. Pouco mais de 3 anos. Ou eu estou muito ruim agora, eu estava muito bem na época, não sei. Pra você achar que fazia muito tempo. Tá? Mas faz pouco tempo. Muito bem. Pessoal, foi um prazerzão. Tá? Vamos ver se a gente organiza. Eu vou falar ali com o Evandro depois, ao longo da semana. Se quem tiver interesse para a gente fazer um grupo lá no WhatsApp para a gente poder interagir, etc., vai ser um prazer. Tá bom? Eu acho muito bom. Obrigado pela participação de todos. Foi um prazer estar com vocês. Compartilhar a apresentação também seria bom. Claro, partilho sim. Tá bom? Boa noite a todos. Bom descanso. Valeu. Boa noite.